Continuando aqui então, pessoal, esse é o vídeo número 2 do Guia Prático da Cidadania Italiana, meu terceiro vídeo agora na IGTV. Se você está começando por esse, você está começando errado, assista o número 1 que eu acabei de publicar, entra no meu perfil, clica lá no iconezinho da TV, do IGTV, e logo antes desse, coladinho, já vai ter lá o Guia Prático número 1 da Cidadania Italiana, tá? Então esse é o número 2 e eu estou dando continuidade devido ao tempo limite do vídeo, tá joia? Se você está assistindo no Instagram, clique em seguir para acompanhar os stories e as IGTVs. Se você está assistindo no Facebook, entra no Instagram, me adiciona lá para acompanhar a minha saga, um brasileiro que acabou de chegar em Londres e que está começando uma nova vida aqui na Terra da Rainha. E se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho que sempre que entrar um vídeo novo você vai receber uma notificação. Beleza? Esse é o meu recadinho para começar. Então vamos lá. Retomando de onde a gente parou no vídeo anterior, pessoal. São dois documentos, duas séries, dois tipos de documento que você vai precisar para montar sua pasta da cidadania italiana. O primeiro deles, como eu já havia dito, recapitulando só, é a CNN, Certidão Negativa de Naturalização. Você tira ele gratuitamente no site do Governo do Brasil, em 15 minutos ele está na sua mão. Esse documento já vai te animar ou te desanimar, mas provavelmente ele vai te animar, porque eu não soube de casos até hoje, eu conheço muita gente que tirou a cidadania, e eu não soube de casos em que esse documento afetou o processo. E o segundo grupo de documentos que são as certidões de inteiro teor, tá? Então, como eu estava dizendo, as certidões de inteiro teor são documentos que você vai emitir nos cartórios do Brasil, em todas as cidades onde os seus antepassados nasceram, casaram e vieram a óbito, né? Nos cartórios em que esses atos foram registrados, tá? Então, essa é a primeira informação. E com isso, eu trago para vocês a grande dificuldade do processo da cidadania italiana, que não é emitir esses documentos. Emitir os documentos é simples, pessoal. É você basicamente descobrir, conversando com a sua família, com os tios mais velhos, ou com os avós que ainda forem vivos, aonde que esse antepassado nasceu, casou, morreu. Essa é a parte fácil. Se tiver alguém, se o pessoal mais velho da família ainda estiver próximo a você e você conseguir essas informações. Mas a grande dificuldade da cidadania não é emitir os papéis, é assim justamente você conseguir desvendar a história. E, pessoal, eu vou compartilhar com vocês que essa, para mim, foi a parte mais fascinante de obter o meu processo de cidadania italiana. Porque mais do que você ter isso, né? Ou melhor, mais do que você ter o parzinho, você descobre o seu passado, você surge um sentimento de pertencimento tão grande a uma outra nação, que é uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu sentiria. E não dá nem esse tipo para descrever, mas a primeira vez que eu estive na Itália foi quando eu fui dar entrada na cidadania. E eu tive a cidadania na mão, e eu conheci aquele lugar incrível, né? Falando principalmente de Roma, que é um lugar maravilhoso, muito histórico. Recomendo para todo mundo que, se puder viajar para a Itália, conheça Roma. É incrível. Então é um sentimento de pertencimento muito bom, é um sentimento sabe, de abrir os horizontes, e você tá vivendo uma sensação de que o mundo é bem maior do que o Brasil. Basicamente é isso. Tá? Então a gente já tirou a CNN no site do Governo do Brasil, você descobriu toda a história por trás do seu antepassado italiano, e aí com isso você montou a história. Os elos se fecham, né? Os elos da corrente se fecham e você consegue entender quando o seu antepassado veio da Itália, como que foi a trajetória dele, né? Onde seu avô nasceu, onde seu avô casou, a história do casamento do seu avô. Vocês sabem a história do casamento, do nascimento do avô de vocês? Isso tudo é muito legal, muito, muito gratificante, né? Pelo menos para mim foi, né? Que não tive a felicidade de conviver muitos anos com meu avô, não cheguei a conhecer o meu bisavô e vivi poucos anos com meu avô.
Então, para mim foi muito recompensador descobrir mais sobre a história dele, tá? Então é isso, quando você consegue descobrir a história por trás dos fatos, a história por trás dos documentos, o negócio fica muito mais gostoso do que você achou que seria, né? Ele deixa de ser um processo só documental e passa a ser realmente um processo de descoberta. Isso para mim não teve preço, foi muito legal, tá? Então, antes eu estava dizendo, você tinha duas formas de fazer o seu processo. Depois que você montou essa pasta, você pode fazer pelo Brasil, esperar de 7 anos, 8 anos em alguns estados, até 12 anos em São Paulo, que é o mais demorado do Brasil. Isso informações de 2018, tá, pessoal? Não sei se hoje tá mais ou tá menos. Eu arrisco dizer que tá mais, porque teve uma série de corte de orçamento dos consulados italianos no Brasil e eu acho que a coisa deve ter ficado um pouco pior. Então, se você não quer fazer pelo Brasil porque você tem mais pressa, bora para a Itália. Faz seu planejamento, faz as malas, pede as contas do trabalho ou pede uma licença não remunerada. E o processo na Itália, pessoal, ele pode levar no máximo 6 meses, tá? Isso é lei italiana. Não pode acontecer de você ficar 1 ano na Itália para tirar a sua cidadania. Isso não existe, tá? O processo, o tempo médio é 3 meses, tá? E o tempo máximo, por lei, é 6 meses. Então, em 6 meses, se a Comune não te entregar a sua cidadania italiana, você consegue entrar com um processo judicial e obter ela por vias mais rápidas, tá? Vamos dizer assim, mas isso é garantido em Constituição. E uma informação muito boa é que a Itália hoje ainda é um dos poucos países em que não existe um limite de gerações para a obtenção da cidadania italiana. E o que isso significa? No meu caso, era o meu bisavô que nasceu na Itália. No caso de vocês, pode ser o trisavô, ou o tataravô, o quinto bisavô, o avô do seu bisavô. A Itália é um dos poucos países em que isso ainda é aceito. Então, essa é mais uma característica assim, que é muito boa do processo de obtenção da cidadania italiana. Tá? Não gera um limite, né, como alguns países, no máximo 3 gerações. Então, na Itália não existe um limite para isso. Tá? Então, tudo isso montado, sua pasta pronta, você tem uma assessora de confiança, você tem a Sara trabalhando com você e ela vai falar: venha para a Itália, seu processo está validado, conferido. Tá? Voltando só um pouquinho, porque como eu falei, eu não vou fazer edição, mas depois que você emitiu todas as certidões do cartório, você tem que fazer mais 2 processos com essas certidões, tá, pessoal? Uma tradução juramentada, então todas as certidões escritas em português do Brasil, emitidas pelos cartórios do Brasil, você precisa traduzir para o italiano com um tradutor juramentado. E depois você precisa fazer um processo que se chama apostila di AIA, que basicamente é uma validação internacional de que aquele documento público é autêntico. Tá? Esse é um resumo geral. Se você quiser descobrir um pouco mais sobre a apostila di AIA, o que é, Google, digita lá, apostila di AIA, tem tudo sobre isso, tá? Mas não é o foco do vídeo. Então, você vai traduzir com o tradutor juramentado e fazer a apostila di AIA das certidões do Brasil. Então, você tem as certidões, tem as traduções e tem os apostilamentos. Isso fecha o grupo das certidões de inteiro teor. Isso somado com a sua CNN, você está pronto para ir para a Itália. Aí eu venho falar para vocês os benefícios de você fazer a cidadania italiana com uma assessora, tá? Isso não é uma propaganda. Sara, você não está me pagando para isso, mas vamos lá. Eu tenho que fazer essa recomendação porque a Sara, ela foi incrível. Ela fez o meu processo, eu vou contar para vocês aqui, mas não cobrem isso dela. O meu processo saiu em 40 dias, pessoal. Eu tenho que ser sincero. Ela me colocou numa cidadezinha linda que tinha, sei lá, 1000 habitantes, no meio das montanhas, e em 40 dias saiu o meu processo. Então, se você falar com a Sara, fala para ela: Sara, eu quero fazer na cidade que o Rafael fez, que sai rapidinho. E aí ela vai falar: ainda tá rápido ou não tá rápido, tem muita gente fazendo a cidadania lá, e isso influencia diretamente no tempo, né? Quanto mais pessoas estiverem tirando a cidadania naquela cidade, naquele mês, vai demorar mais, tá? É óbvio. Então, quando você fecha com uma assessora para ir para a Itália para fazer a sua cidadania, você vai falar: nossa, é caro, é um puta investimento. É caro e é um puta investimento.
mas o aluguel já está incluso, então já começa por aí a lista de vantagens. Primeiro, ela te assessorou desde o Brasil em toda a sua documentação. Segundo, quando você for para a Itália, ela vai ter uma casa te esperando. Se o processo levar 1 mês ou se levar 6 meses, você tem casa para morar. Você não vai precisar pagar aluguel, tá? Terceiro, ela vai te buscar no aeroporto. Sara, não sei se você busca todo mundo ou se foi só eu, que você foi com a minha cara, mas agora você vai ter que buscar, tá? Então ela busca você no aeroporto, tá? Só vantagens. Te busca, se você estiver numa cidadezinha muito afastada, como aconteceu comigo, ela te busca semanalmente para fazer compras no mercado. A Sara é uma mãe, pessoal. Eu sou suspeito para falar dela. Mas vamos lá. Tem mais uma informação legal, um pouco técnica, mas é só uma curiosidade para trazer para vocês. A gente ainda tem 4 minutinhos de vídeo. Então, no Brasil, hoje, pessoal, são mais de 30 milhões de descendentes de italiano. 30 milhões. Meu, é muita gente. É muita gente. Para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo hoje tem 13 milhões de descendentes de italiano. Isso representa 32,5% da população. Então, 1/3 do estado de São Paulo, da população do estado, é descendente de italiano. É muita gente. No Paraná, 3,7 milhões, que representam 37%. Mais de 1/3 do estado do Paraná, da população, tem descendência italiana. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, são 3 milhões em cada estado. No Rio Grande do Sul, 27% do estado. E em Santa Catarina, acreditem se quiser, por ser um estado menorzinho, 50% da população de Santa Catarina tem algum registro de descendência italiana. Então, gente, é muita gente no Brasil que tem essa descendência. Você, mesmo que você não saiba, pergunta para o seu pai, para o seu avô, para suas tias mais velhas, para a avó, para tia-avó, ou se você tiver uma bisavó viva, pergunta. Você tem 4 chances, ou 8 chances de ter um descendente italiano, né? E isso só vai agregar para você. Vantagens, pessoal. Você vai ter, além de ter um passaporte bonito, vermelhinho, você vai poder ter entrada e saída livre para qualquer país da Europa. Você e seus filhos, tá? Porque depois que sai a sua cidadania, os seus filhos também têm direito e automático. Se forem menores de 16 anos, você já vai pôr a certidão de nascimento deles junto das suas e já sai junto a cidadania deles. Não precisa de um processo à parte. Se forem maiores de 16, você vai precisar fazer o processo adicional. Eles vão junto com você para a Itália e fazem o processo junto, tá? Então, você tem essa entrada e saída livre de todos os países da Europa. Você pode trabalhar em qualquer país da Europa. E essa é a melhor parte, porque hoje em dia a gente não pode se limitar a procurar emprego só no Brasil, pessoal. A gente está num mundo globalizado, a gente tem multinacionais em vários países e, cara, se você se limita a, não, a minha vida é Brasil, eu só posso trabalhar no Brasil, eu só posso viver no Brasil. Se você pode ter a cidadania italiana, cara, corre atrás, é muito vantajoso. Para quem tem essa ambição, né, de sair do Brasil, de conquistar uma vida fora, de começar uma vida fora, de aprender um idioma diferente, cara, se eu tivesse esse conhecimento, eu tivesse tido esse insight de ir atrás da minha cidadania quando eu era mais novo e ter cobrado meu pai de me ajudar com isso, de repente poderia ter feito uma faculdade fora, sabe? Isso agrega muito mais do que qualquer faculdade no Brasil. Nossa, assim, a lista de vantagens é imensa. Eu não tenho nem como falar todas elas aqui. Mas o objetivo desses 2 vídeos era mostrar para vocês um guia prático para desmistificar a ideia de que a cidadania italiana é algo impossível ou quase impossível. Não é, não é. O mais difícil, vou recapitular com vocês, é você descobrir a história por trás dos documentos. Uma vez que você descobriu a história, falou com seus parentes mais velhos e eles falaram, existe um italiano? Cara, corre atrás, você tem tudo para dar certo. Eu tô aqui em Londres hoje há 10 dias porque eu tenho a minha cidadania italiana, tá? E eu desejo muito que vocês consigam a de vocês. Se tiverem qualquer dúvida que eu puder ajudar, contem comigo. E eu vou cobrar a Sara pra gente fazer a live. Sara, me aguarde, eu vou te cobrar pra gente fazer essa live. Um abraço para todo mundo e a gente se vê nos canais, no YouTube, no Instagram e no Facebook.